Olha, quem nunca passou por isso, né? Um relacionamento importante que por alguma razão se quebra. A boa notícia é que quase sempre existe um caminho de volta. Hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático e poderoso para fazer as pazes, baseado numa fonte que dá um mapa bem claro para a cura e para a reconciliação. E a gente já começa com a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. A fonte parte dessa afirmação que é ao mesmo tempo super simples e muito profunda. O esforço para consertar uma relação que se rompeu não é só uma ideia legal, não. É um dos investimentos mais valiosos que a gente pode fazer na vida. Certo, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Isso aqui não é sobre fugir de briga para manter uma paz de fachada, sabe? A fonte diz que a nossa capacidade de lidar e consertar conflitos é, na verdade, um sinal claro da nossa maturidade. É um reflexo do quanto a gente valoriza as pessoas acima do nosso próprio orgulho. Então, o que a gente vai ver hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender o porquê dessa missão ser tão importante. Depois, vamos desmistificar o que é ser um pacificador de verdade. E aí a gente entra na parte prática, um processo de 7 passos, desde preparar o coração até focar na reconciliação. Vamos começar pelo porquê. A fonte usa esse termo, Ministério de Restauração. Pode parecer uma palavra meio pesada, né? Ministério. Mas a ideia por trás é poderosa. A tarefa de consertar relações é tão importante que é como se fosse um serviço sagrado. A ideia principal é colocar as pessoas em primeiro lugar, à frente da nossa necessidade de estar certo. Isso por si só já muda tudo. Então por que isso é tão sério? Porque as consequências vão muito além do que a gente sente. A fonte sugere que um conflito que não se resolve pode atrapalhar nosso próprio crescimento e até prejudicar a saúde da nossa comunidade. É por isso que quem busca a paz é tão valorizado, essas pessoas são vistas como um reflexo do divino. Agora, a palavra pacificador pode trazer umas ideias erradas para a cabeça, né? Vamos esclarecer direitinho o que ela significa de verdade nesse contexto. E olha, essa diferença aqui é fundamental. Ser um pacificador não tem nada a ver com ser passivo. Não é sobre evitar o conflito a todo custo ou ser um capacho que aceita tudo. Muito pelo contrário, é sobre ser proativo. É sobre entrar no meio do problema com o objetivo de construir uma ponte e não de fugir da briga. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Chegou a parte prática. A fonte nos dá um roteiro bem claro. Um processo de 7 passos para a gente conseguir navegar nesse terreno difícil da reconciliação. Tá aqui o mapa completo. Repara bem no fluxo. Começa por dentro, com a nossa preparação pessoal. Depois, avança para uma comunicação com empatia e responsabilidade. E tudo isso culmina no objetivo maior, que é o relacionamento em si. Vamos ver cada um desses passos. E olha, antes de sequer pensar em falar com outra pessoa, o trabalho mais importante acontece aqui dentro, na nossa cabeça e no nosso coração. A preparação é simplesmente a chave de tudo. Os 2 primeiros passos são sobre essa arrumação interna. Primeiro, falar com uma força maior, um ato que pode acalmar o nosso coração ou até o da outra pessoa. Segundo, agir rápido. E a fonte deixa isso bem claro, viu? Aquela história de que o tempo cura tudo. Nesse caso, não funciona. Em conflitos, deixar para depois geralmente só aumenta o ressentimento. Com o coração no lugar certo, chega a hora da conversa. E aqui, gente, a forma como a gente aborda o assunto pode ser a diferença entre a cura e mais dor ainda. A estratégia aqui é até meio contraintuitiva, mas é genial. Em vez de chegar já contando a sua versão da história, comece ouvindo a da outra pessoa. Tenta entender o que ela sentiu. Depois, e isso é crucial, assuma a responsabilidade pela sua parte no problema. A fonte diz que essa atitude pode desarmar a raiva e a defesa do outro quase que instantaneamente. Olhe, se for para guardar uma única regra de ouro durante um conflito, que seja esta aqui. A briga é contra um mal-entendido, contra a mágoa, contra a situação, mas nunca contra a pessoa com quem a gente quer fazer as pazes. E isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Não é só sobre atacar o problema, mas como a gente ataca. As nossas palavras podem ser ferramentas ou podem ser armas. A fonte lembra que uma resposta suave pode apagar um incêndio, enquanto uma palavra dura só joga mais lenha na fogueira. A fonte usa uma analogia aqui que é nossa fortíssima. Armas nucleares relacionais. Pensa nisso. São comportamentos tão tóxicos, mas tão tóxicos, que eles simplesmente destroem qualquer chance de paz. Condenar, menosprezar, insultar, isso não é tática de negociação. É ferramenta de destruição. Tem que tirar tudo isso do nosso arsenal. E agora a gente chega no grande objetivo, que talvez seja uma das ideias mais profundas e libertadoras de todo esse processo. E aqui está a grande virada de chave. O objetivo final não é necessariamente a resolução do problema,
mas a reconciliação. A prioridade é consertar o relacionamento. Muitas vezes, quando a conexão é restaurada, o problema original até perde a força que tinha. Pensa que alívio que isso traz, né? A ideia de que a gente pode estar conectado sem precisar concordar em absolutamente tudo. A fonte usa uma analogia linda de um diamante. Ele tem várias facetas, vários lados, mas continua sendo uma única pedra. O objetivo é a unidade, não que todo mundo pense igual. No fim do dia, tudo se resume a isso. O objetivo número 1, o norte de todo esse processo, é um só: fazer as pazes, restaurar a relação. E para fechar, tem esse versículo que amarra tudo. Presta atenção no que ele diz. Façam todo o possível. Não é uma sugestão para ficar esperando, é um chamado para a gente ir lá e agir. É um lembrete de que a paz dá trabalho, sim. E para terminar, a fonte deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta para a gente levar para casa e pensar com calma, que transforma toda essa informação numa ação bem pessoal. Não é só teoria. É um convite para a gente aplicar esses passos na vida real, quem sabe ainda hoje. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.